Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. E essa é mais uma aula do nosso curso extensivo de Geografia para o Enem. E na aula de hoje eu vou falar a respeito dos climas brasileiros. Então dá uma olhada no quadro para você ver o que nós vamos estudar nessa aula. Então nós vamos aprender quais são as características do território brasileiro e como essas características influenciam no clima. Então nós vamos analisar ali forma geométrica, localização geográfica. Também vamos analisar qual influência as massas de ar têm sobre o território brasileiro. E por último, nós vamos falar sobre quais são os tipos climáticos do Brasil. E eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões de clima do Brasil no Enem. Então vamos lá? Bem, pessoal, ao falar de clima, nós precisamos analisar qual é a localização geográfica daquele país que nós estamos analisando. Nesse caso, nós estamos falando do nosso país, o Brasil. Então, o Brasil tem algumas características próprias que influenciam diretamente nos seus tipos climáticos. Um deles é a forma geométrica do Brasil. O Brasil é um país de extensão continental. Boa parte do território da América do Sul pertence ao Brasil. Então, isso tem o seguinte efeito no seu clima. Nós vamos encontrar diversos tipos climáticos em cada região do Brasil. Também a sua localização geográfica. O Brasil está localizado entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, ou seja, na zona intertropical. A maior parte do território brasileiro se encontra nessa zona intertropical. Portanto, faz calor o ano inteiro. Uma outra questão que nós podemos abordar é a influência da continentalidade. Boa parte do território brasileiro se encontra no interior da América do Sul, no interior do continente. Portanto, essa distância do mar tem influência sobre os tipos climáticos que ocorrem no Brasil. Também um relevo de baixas altitudes, né? Aqui nós não temos cadeias de montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, que ocorre no oeste da América do Sul, ou outras cadeias de montanhas, né, que ocorrem em várias partes do mundo. Nós não temos esse tipo de relevo no nosso território. Portanto, isso também tem influência sobre os tipos climáticos no Brasil. Mas um fator que tem grande influência sobre o clima brasileiro são as dinâmicas das massas de ar, que está aparecendo agora aí na tela, né? Essas massas de ar, e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Por exemplo, o Brasil sofre a influência da massa equatorial continental, que recebe essa sigla, né, MEC. Ela é quente e úmida, ela tem grande influência sobre o clima brasileiro. Também a zona de convergência intertropical, que tem o seguinte efeito no clima do Brasil: o aumento das temperaturas e das chuvas. Então, essa zona de convergência intertropical, ela costuma causar grandes tempestades quando ela entra em ação. Também a massa equatorial atlântica, também conhecida como MEA, na sua sigla, ela é quente e úmida. Também a massa tropical atlântica, MTA, tem características semelhantes, quente e úmida. E a massa polar atlântica, MPA, que é fria e úmida. Então, geralmente, quando as temperaturas caem demais aqui no Brasil, geralmente é a influência dessa massa polar atlântica, MPA, que derrubou as temperaturas. Bem, então, agora que nós já vimos as características do território brasileiro, né, e os fatores que influenciam no nosso clima, nós vamos falar agora sobre quais são os tipos climáticos do Brasil. Eu vou passar para o lado de cá porque vai aparecer um mapa aqui do lado que vai ajudar você a entender quais são esses tipos climáticos. Bom, então nós começamos a falar a respeito do clima litorâneo úmido, que ali no mapa está aparecendo na cor verde. Ele recebe a influência da massa tropical atlântica. E a sua principal característica é que ele é quente e chuvoso, tá? Então, na cor verde, o clima litorâneo úmido. Também temos o clima equatorial úmido, que recebe a influência da massa equatorial continental. E a sua característica também é quente e chuvoso,
e ali no mapa ele está aparecendo na cor vermelha. Também, um dos principais climas do Brasil é o tropical, que também recebe a influência da massa equatorial continental. E a sua principal característica é apresentar invernos secos e verões chuvosos. Ali no mapa ele está aparecendo com a cor laranja. Também temos o clima tropical semiárido, que ocorre em boa parte do Nordeste brasileiro, e a sua principal característica é a baixa pluviosidade, ou seja, chove pouco e apresenta temperaturas elevadas. Ali no mapa ele aparece na cor amarela. E por último temos o clima subtropical úmido, que recebe a influência da massa tropical atlântica e também da massa polar atlântica. A cor dele é a verde claro, que está aparecendo ali no mapa, e a sua principal característica é a alta pluviosidade. Chove bastante e também apresenta baixas temperaturas. Um fator que eu estava esquecendo é que no clima tropical semiárido ele recebe pouca influência das massas de ar, por isso que eu não relatei nenhuma ali. E como isso pode cair no Enem? Agora é a grande pergunta, né? Como que tudo isso que nós falamos na aula de hoje pode cair no Enem? Uma forma desse tema ser cobrado no Enem é você entender que essas características do território brasileiro têm influência sobre o clima. Então você precisa entender, né, como que a continentalidade influencia no clima, o relevo de baixas altitudes, a influência das massas de ar e assim por diante. Também, com relação aos tipos climáticos, você precisa saber qual é o tipo climático que ocorre em cada região do Brasil e as suas características. Então precisa analisar os mapas, ver quais são as massas de ar que influenciam naquele clima, ou qual outro fator climático que tem influência direta naquele tipo de clima. Muito bem, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula. Hoje nós falamos ali a respeito dos climas do Brasil. Espero que você tenha gostado dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, você pode postar aí nos comentários ou alguma sugestão. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E não deixe também de mostrar esse vídeo para os seus amigos, né, para os seus professores. E caso você seja novo no canal, se inscreva no canal, ajude esse canal a chegar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a nossa próxima aula. Tchau! Eu vou sair da frente do quadro para você tirar o print e copiar no seu caderno.